Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Dorival e essa é mais uma série de vídeos sobre o uso de alimentos na dieta dos animais. Hoje nós vamos falar especificamente do sorgo, tá certo? O sorgo grão, que normalmente é utilizado na dieta dos animais, ele é uma gramínea C4 como o milho, mas apresenta como característica principal a inflorescência no formato de panícula e o grão bem menor do que o grão de milho. Fora isso, é comum demais a gente encontrar na literatura que o sorgo corresponde por volta de 90% do valor nutritivo do grão de milho. E uma outra característica bem presente na literatura relacionada ao sorgo é a presença dos taninos, né? Mesmo sendo um grão de cereal, também uma cariópse, também um fruto seco, e apresentando o seu componente majoritário, os carboidratos não fibrosos ou amido, o grão de sorgo normalmente vem acompanhado de uma grande quantidade de tanino, aqueles cultivares que têm o tanino presente. Esse tanino está associado com a digestão, da disponibilidade de digestão da matéria orgânica como um todo no trato gastrointestinal dos animais não ruminantes e com a degradabilidade da proteína bruta nos animais ruminantes. Tudo bem? O grão de sorgo, com composição química similar ao grão de milho, vai apresentar teores de proteína por volta de 9%, um pouco menos de extrato etéreo. E aí vamos prestar atenção aí que nesse extrato etéreo você, na maior parte das cultivares, né, de sorgo grão que são trabalhados aqui no Brasil, nós não vamos ter a presença dos carotenoides que nós temos lá no milho. Esses carotenoides vão estar presentes no milho, mas não vão estar presentes na maior parte dos cultivares do sorgo, e isso faz com que normalmente, quando ocorra substituição, parecido, né, como que ocorre lá na mandioca, na macaxeira ou no aipim, tenha que se haver na dieta, por exemplo, de aves, como galinhas poedeiras e frango de corte, uma preocupação com a coloração, tanto da gema como do corpo desses animais. Fechando o parêntese, além de falar do extrato etéreo, nós vamos falar da quantidade de carboidrato não fibroso, que é o componente mais importante da matéria seca do grão de sorgo, e que, similarmente ao milho, também nós vamos ter uma grande quantidade de prolaminas. Qual é a problemática nesse caso em relação ao grão de sorgo? É que essas prolaminas normalmente elas vão estar impregnadas, né, ou vai ter um problema da presença do tanino. As prolaminas já são um fator antinutricional para a degradabilidade do amido, e nós temos também um tanino que prejudica a degradação dessas prolaminas e, consequentemente, também prejudica a degradação do amido, né? Dificultando aí a disponibilidade da matéria orgânica do grão de sorgo. No geral, em cultivares que têm um baixo teor de tanino, a disponibilidade do amido é relativamente similar à do milho. E aí nós vamos ter uma quantidade de amido um pouco menor do que o do grão de milho, mas um amido com uma taxa de digestão bem parecida com a do grão de milho, com a capacidade de hidratação, e é um amido vítreo. No grão de sorgo, apesar de a gente ter algumas camadas do endosperma desse grão amorfo ou farináceo. Os teores de energia derivados desse material são quase que exclusivamente oriundos do carboidrato, né? Então, da fração carboidrato presente nesse material. Então, tudo que impacta diretamente o uso dessa fração impactará na quantidade de energia que é gerada pelos processos de fermentação e ou digestão do grão de sorgo. Nesse caso específico, né, a extrusão, a floculação, a própria ensilagem desse grão resulta no aumento da disponibilidade desse amido e necessariamente no aumento da disponibilidade de energia oriunda desse material. Um fato que chama a atenção é que o processamento mecânico deve ser bem trabalhado nesse material, já que o grão integral e a presença desse pericarpo que recobre o grão dificulta o acesso do amido. Então, esse material deve ser triturado, processado mecanicamente para que a disponibilidade do amido ela consiga, pelo menos, acontecer a depender, é óbvio, da dinâmica fermentativa, da cinética da degradação ruminal. Uma vez que taxas de passagem muito elevadas, né, podem dificultar a digestão do amido no rumen retículo do animal, e isso aí vai levar a uma digestão de amido no intestino delgado ou no seco cólon dos animais.
Uma forma de fazer frente a isso aí é o uso da silagem. Eu já falei um pouco quando falei do milho, mas aqui novamente que é uma possibilidade de aumento da disponibilidade do amido do sorgo, aumentar a quantidade de energia oriunda desse material, que é reidratar o grão de sorgo, triturar, reidratar o grão de sorgo e ensilar, na expectativa de que os micro-organismos da silagem quebrem, tenham ação proteolítica sobre as prolaminas e aumentem então a disponibilidade. Por outro lado, a hidratação, que é o ambiente úmido da silagem, faz com que os grânulos de amido se tornem mais túrgidos e de mais fácil colonização microbiana, também aumentando a disponibilidade desse material. Na dieta dos não ruminantes, silagem de sorgo pode ser utilizada na dieta de suínos ou de animais ruminantes. Esse material, então, apresenta uma disponibilidade energética maior e o impacto, do fator antinutricional tanino reduzido pelo processamento biológico a qual o material sofre. Outro subproduto que é utilizado, mas sobretudo bem utilizado aqui na região Nordeste, é a própria panícula do sorgo com os grãos. Essa panícula do sorgo completa, normalmente comparado com o grão, ela vai ter teores de FDN mais alto, teores de CNF mais alto, teor de proteína bruta bem próximo do material, mas teores elevados de lignina. É comum também se utilizar a silagem da panícula, a snaplage, então já existem alguns experimentos aqui testando a silagem da panícula do sorgo com o mesmo intuito das snaplage, das silagens do milho, que é aumentar a disponibilidade do amido presente lá e diminuir então a quantidade de amido recuperado nas fezes do animal submetido a essa dieta. Então, o que nós podemos observar é que, em comparação ao grão de sorgo, a panícula do sorgo vai apresentar teores mais altos de FDN, naturalmente, porque tem um componente lenhoso, teores mais altos de FDN e teores mais baixos de carboidratos não fibrosos. Tá, pessoal? Então, o sorgo é uma alternativa tropical, apesar de menos cultivada aqui no Brasil, apresenta-se bem mais resistente e interessante em zonas áridas e semiáridas, principalmente porque ele vegeta bem e enche sua panícula, mesmo com um regime pluviométrico bem menor do que o comparado com o milho, então é uma alternativa interessante para essas regiões. Pessoal, espero que tenha sido instrutivo para vocês, nós nos encontramos no próximo vídeo, até breve.